começar discutindo o que é desenvolvimento. E dentro das 350 definições de desenvolvimento que existem, a que eu adoto foi cunhada por um economista, Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen, que fala que desenvolvimento é ampliação de liberdade de escolhas. Ter liberdade de escolhas e poder professar essas escolhas significa que você, de fato, pode escolher, inclusive, o que você quer fazer da sua vida para ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente tem talentos absolutamente reconhecidos, maravilhosos na sociedade, ligados à cultura, mas pelo fato deles não serem associados a recursos econômicos, ou seja, ativos que podem trazer resultados econômicos, as pessoas têm de deixar de trabalhar com aquilo que elas gostariam de fazer, muitas vezes ligadas ao artesanato, à música, ao audiovisual, que seja, para fazer coisas que quaisquer outras pessoas poderiam fazer, e aquele saber, aquela tecnologia cultural, aquele talento entra em extinção, né? Eu chamo isso de um genocídio de talentos culturais, um genocídio de criatividade. Então, quando a gente fala de reconhecer o potencial econômico da cultura, e isso significa não só fomentar a produção, mas também a distribuição para que esses talentos se façam conhecer e a sua produção circule. E isso chegue eventualmente a um fruidor, a um consumidor cultural, realimentando a produção, então aí você gera também um fluxo de recursos financeiros, você dá a essas pessoas a possibilidade de sobreviver daquilo que elas gostariam de fazer. Aí você leva ao desenvolvimento, porque você garante que elas possam fazer aquilo que elas querem e ao mesmo tempo que elas paguem as contas com isso. Você tem uma produção magnífica, efervescente, como é o caso do Brasil, e nas grandes cidades, nas periferias e nas cidades menores, então é assim, independente do tamanho geográfico. Mas essa produção efervescente, essa criatividade toda em ebulição, por mais que se concretize em produção, acaba não sendo conhecida das pessoas, que portanto não demandam essa produção, porque não encontram espaço para serem escoadas. Isso em todos os circuitos, o circuito do artesanato, na concentração da música. Para você ter uma ideia, tem dados da ONU dizendo que 70% da música mundial comercial está nas mãos de 4 empresas. Então, a rigor, você tem 4 pessoas decidindo o que 70% do comércio de música será. Você tem 85% das salas de cinema do mundo nas mãos dos grandes conglomerados. Então, o que adianta você ter uma produção tão pujante se acaba na gaveta porque não tem espaço para escoar? O que isso exige da gente é muita criatividade para encontrar mecanismos alternativos. E daí vai desde festivais até exibições itinerantes, modelos alternativos de cineclubes, mídias digitais. Então, quando a gente fala de cultura, de modelos associativos, etc., eu acho que é um arsenal maravilhoso para a gente minar esse modelo que já está derrocado de qualquer forma, mas a gente não pode esquecer que tem que ter outros pilares, porque você não pode mudar um paradigma sem ter um novo já em formação, né? Então, o que a gente está fazendo de fato para construir isso? E o que eu chamo de pilares? De infraestrutura digital. Então, como a gente está investindo ou não em tecnologias de informação e comunicações para não gerar de novo uma concentração e as pessoas são excluídas, serem excluídas 2 vezes. Como a gente está investindo ou não em capacitação, porque não adianta a gente achar que, opa, então agora como o cidadão tem um talento cultural, ele está resolvido. Não está, ele tem que ter acesso ao que está rolando no mundo, tem que ter acesso ao que é de tendência, ao que o consumidor eventualmente quer. E para isso ele precisa não só de acesso à informação, portanto, ler, escrever, pensar, analisar, mas também uma análise crítica, né? E isso invariavelmente você tem que trazer educação de banco de escola mesmo e educação em casa. Então, esses pilares que eu acho que são absolutamente fundamentais para a gente, de fato, gerar uma sociedade colaborativa que tenha sustentação.